Olá pessoal, me chamo Silvana Figênio, sou psicóloga clínica pós-graduada em cognitivo comportamental. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho das diferenças que nós temos entre psicologia e senso comum. Ainda temos preconceito de quando procurar a ajuda de um profissional de psicologia. Muitos se ouvem ainda: para que eu preciso ir no psicólogo? Eu não estou louco? Uma outra coisa que se ouve ainda: por que eu devo ir no psicólogo se eu vou somente conversar? Então vamos esclarecer algumas coisas. Você vai num profissional de psicologia, esse profissional de psicologia ele passou um grande período da vida dele estudando, né? Então ele passou 5 anos na faculdade, no curso de psicologia, depois ele saiu e se especializou, então pelo menos mais 2 anos, e os cursos de especializações ainda continuam. Então, tudo que você ouvir de profissional de psicologia tem embasamento teórico, embasamento científico. E olha só a diferença. Então, quando você conversa com um amigo, com um vizinho, com algum conhecido, o que você muitas vezes ouve? Se fosse eu faria dessa forma, né? Então, essa pessoa vai colocar as experiências, as vivências dela em cima da situação que você trouxer. Já na psicoterapia é totalmente diferente. O psicólogo, ele tá ali não para colocar o que ele pensa, o que ele acha, e sim para orientar e abrir caminhos para você. Então, ele abre caminhos, ele mostra portas para você e você que vai escolher a porta que você deseja abrir. Sempre com embasamento científico, sempre dentro da ciência. Então, tem uma grande diferença, né? E também eu ouço muito aqui na clínica de... Ai, doutora, né? A gente não é doutora. Doutores são quem tem doutorados, mas por respeito nos chamamos muito de doutora. Então, todos os profissionais que não têm doutorado não são doutores, né? Mas a gente ouve muito isso por questão de respeito, enfim, só para uma curiosidade mesmo. Então, tem uma grande diferença de você conversar com alguém e ouvir a experiência dessa pessoa e você se consultar com um profissional da psicologia, ok? Uma outra coisa que eu acho importante falar também é que cada um de nós, cada ser humano é muito complexo. Então, o que pode ser certo para mim pode ser errado para você. Cada um tem uma forma de pensar e uma forma de interpretar as situações no dia a dia. Então, onde que eu quero chegar? Que a cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu trabalho aqui na clínica, ela vai trabalhar muito isso, com os teus pensamentos, a forma que você interpreta as situações, os pensamentos desencadeantes, as situações que desencadeiam os pensamentos que nós falamos, os pensamentos automáticos, que são os pensamentos disfuncionais. Então, em milésimos de segundos, a gente tem muito pensamento ocorrendo. E a boa notícia é que a gente consegue fazer um mapeamento desses pensamentos disfuncionais através da nossa reação fisiológica. Então, eu tenho uma situação que me desencadeia pensamentos e esses pensamentos me trazem uma reação fisiológica. Um exemplo é quando eu trabalho com pacientes com ansiedade. A ansiedade ela acontece por quê? Porque o cérebro recebe a informação de que algo ameaçador está para acontecer. E aí, logicamente, você vai ter a resposta fisiológica, que é de luta e fuga, né? Só que a diferença nos pacientes com ansiedade é que esse medo é irreal, é algo que o paciente cria, que o paciente alimenta. Então, basicamente nos pensamentos que eu vou trabalhar, porque eles trazem essa resposta fisiológica
que são os sintomas de ansiedade. Então, assim, diferente de eu estar em perigo real, por exemplo, estou andando na rua e de repente eu avistei uma cobra. Opa, né? Então, o que vai acontecer naquele momento? Eu vou levar um susto, as minhas pupilas vão dilatar, o meu sangue e as minhas veias, a minha corrente sanguínea aumenta o fluxo, as minhas veias dilatam, porque realmente tem um perigo. Então, eu não vou me aproximar dessa cobra. Logicamente, não vou lhe dar um beijinho nela, por exemplo, né? Então, ali eu tenho um perigo real que faz com que a minha ansiedade me defenda disso, né? Porque a ansiedade, ela é inerente do ser humano. Ela só vai nos atrapalhar quando ela nos traz prejuízos em algum setor da nossa vida. E aí a ansiedade psicopatológica é essa ansiedade onde o medo, ele acontece na nossa mente, mas através de pensamentos que são os pensamentos que eu alimento, os pensamentos que eu crio, e são pensamentos que não condiz com a realidade. Então, é isso por hoje, mais ou menos dessa forma que eu trabalho. Tem outros videozinhos que nós estamos postando e eu achei bem interessante falar mais um pouquinho sobre a maneira que eu trabalho, da maneira que a psicologia aborda os pacientes. E eu sempre insisto em fazer essa diferenciação, porque ainda tem muitas pessoas que desconhecem o papel da psicóloga, do psicólogo, e eu sempre costumo defender com unhas e dentes a minha profissão, que eu acho muito, muito importante. Um abraço a todos!